Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, depois de muito tempo sem fazer vídeos desse tipo, hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês falando um pouco sobre desmame. Para quem já me conhece, para quem já me acompanha, já assiste um pouco dos meus vídeos, sabem que eu tenho uma menina, a Alice. Ela tem 2 anos e 4 meses e ainda mamava no peito. Então eu vou falar aqui um pouco para vocês o que me fez tirar ela do peito, né? O motivo por que eu tomei essa decisão, como é que foi o processo do desmame, como tem sido agora que ela não mama mais no peito e o que eu achei que mudou para melhor e não tão bom, né? Que não ficou tão bom. Então vamos começar. Eu vou falar para vocês assim, eu achei que conforme o tempo fosse passando, conforme a Alice fosse ficando maior, ela iria acabar mamando menos, né? Mas isso não aconteceu. Conforme o tempo foi passando, ela foi mamando mais, mais, mais e mais. Então, cada vez ela mamava mais, né? E tava ficando difícil pra mim, de dia, de noite. Eu não tava dormindo bem, nem ela, pra falar a verdade pra vocês, porque ela passava a noite inteira procurando o peito. Então, assim, falar rapidamente, assim, um pouco de como era nossa rotina, né? Pra ela dormir, ela mamava no peito, pegava no sono. Só que ela nunca dormia um tempo bom. Ultimamente, nesses últimos tempos, ela até teve fases de dormir 3, 4 horas seguidas. Já aconteceu dela dormir direto até 5, 6 horas da manhã. Poucas vezes, mas já aconteceu. Só que agora, nesse momento assim, o que estava acontecendo? Ela estava dormindo 1, 2 horas no máximo e aí ela ia pro peito. Se eu tentasse não dar o peito, conversar ou algo, assim, conversar nem existia. Porque se eu falasse assim pra ela, não tem tetinha, ela ficava assim, super irritada, sabe, gente? Chutava a gente de noite, chorava, gritava, sabe? Pra vocês terem noção, assim, de como eu tentei não dar o peito pra ela. Ela gritava, chorava, tanto que eu falei pro meu marido um dia, eu falei, nossa, vão acabar chamando o conselho tutelar pra gente. Do tanto que essa menina chora e grita, vão achar que a gente tá judiando dela, né? Então, assim, não dava. E aí, até meu marido falava assim: dá o peito pra ela. Porque se eu não desse, ela ficava chorando. E aí, o que acontecia? Ela acabava perdendo o sono. Então, era pior, né? E aí, gente, ela mamava. E não era coisa rápida assim de mamar e largar. Não, ela ficava de 20, 30 minutos no peito. Eu não durmo enquanto ela mama. Nunca consegui dormir, né? Então, aquele tempo que ela tava lá mamando, eu tava acordada. Então, era hora, eu ia perdendo tempo de sono, né? E aí, ela mamava meia hora, 20 minutos, tá, largava. Aí, eu pensava assim: agora eu vou dormir. Quando eu tava me ajeitando pra dormir, ela já tava acordando pra mamar de novo. Então, assim, só pra vocês entenderem que isso era a noite inteira. E quando ela dormia, eu não podia respirar, eu não podia me mexer nem nada. Porque um barulhinho, qualquer coisinha, ela voltava pro peito. Então, isso era a noite inteira, gente. Isso era tipo, mamava, dormia 1 hora mais ou menos, 1 hora e meia, 2 horas. Acordava, voltava pro peito, ficava 20, 30 minutos, aí dormia de novo. Às vezes ela dormia assim, meia hora e já acordava, de novo ia pro peito. E aí, isso ia até umas 6, 7 horas da manhã. Quando dava esse horário, aí ela ia pro peito e não largava mais. Aí ela ia direto no peito até 8, 8 e meia, assim, né? Sem largar o peito. Então eu não me mexia, eu não conseguia fazer nada. Às vezes eu tava morrendo de vontade no banheiro, eu não podia levantar. E foi o que eu falei pro meu marido, falei, gente, eu tô acabada, porque eu não tava dormindo nada. Porque ela passava a noite inteira no peito, a manhã inteira no peito, né? E aí, durante o dia, ela mamava também no peito, né? Tanto que, assim, eu coloco ela aqui na sala, ela tá ali no sofá, assistindo televisão, e eu passando pra lá e pra cá pra limpar a casa. Então, ela falava assim pra mim, tá? E batia no sofá, que é pra eu sentar. Mas eu sei que esse sentar é justamente porque ela quer mamar, sabe? Pra vocês entenderem, assim, como é que funciona. Aí eu ia, sentava, ela ficava lá mamando tudo. Então isso era o dia inteiro. Aí depois do almoço, eu almoçava, dava banho nela, ela almoçava, dava banho. Aí eu ia por ela pra dormir. Aí ela mamava no peito pra dormir.
né? E aí ela dormia. E o que que tava acontecendo, gente, é que assim, como ela não dormia bem durante a noite, durante o dia, ela tava dormindo praticamente o dia inteiro, né? Teve vezes assim dela dormir 1 hora da tarde e ir direto até 5 da tarde. Então, assim, não tava normal, porque a soneca de uma criança, ela tem que durar em torno 1, 2 horas no máximo. A soneca da Alice normalmente eram de 3 horas, né? Mas acontecia isso dela dormir às vezes a tarde inteira. Aí dormia a tarde inteira, acordava 5 horas da tarde, e aí depois o sono, à noite mesmo, ela ia dormir meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Então, assim, tava tudo desregulado, né? Pra vocês entenderem um pouco. Então, assim, eu fui levando até onde dava. Essa soneca da tarde, ela mamava no peito também, pra vocês entenderem. Ela dormia, aí ela acordava, mamava, voltava a dormir. Aí depois ela engatava, ela ia umas 3 horas de sono direto. Então, o sono da tarde dela, se vocês entenderem, a qualidade dele tava melhor do que da noite. Parece que ela trocou, sabe? Ao invés do sono da noite ser aquele sono bom, tudo não era. Ela acordava, era picado, tudo. E aí, durante o dia, ela dormia bem, bem melhor, né? Menos, mamava menos, tudo. E aí, gente, eu tava ficando muito cansada, né? E ela mamava tanto que eu cheguei a comentar com a minha mãe e falei assim: o meu peito, pra quem amamenta, vai entender o que eu tô falando. O meu peito, o bico do meu peito já tá até ardendo. Eu acho que de tanto ficar ali mamando, já tava até ardendo. Então, assim, por mais que eu gostasse de amamentar, já não estava sendo algo mais assim tão prazeroso pra mim, porque eu não tinha um tempo pra mim, porque ela não podia me ver sentada, que se ela me visse sentada, ela já queria mamar. Então, assim, só pra vocês entenderem um pouco de como que era a nossa rotina, né? O curioso que é no sábado, assim, ela dorme na minha mãe, né? E passa um pedaço domingo lá, às vezes, vem só depois do almoço. E aí, quando ela vai pra minha mãe, ela fica tranquila, de boa, se alimenta muito melhor, nem lembra de peito, dorme a noite inteira, né? E aqui era desse jeito, tudo à base de peito. E então, assim, eu já vinha me cansando, né? Tava exausta, por mais algo dentro de mim brigava, assim, o lado que ama amamentar, que não queria parar de amamentar, mas o lado que tava exausta, que tava cansada, que sabia que há praticamente 2 anos não sabia o que era uma boa noite de sono, né? E assim, eu via outras mães, assim, com a criança nessa idade, que já dorme lá no seu quarto, que já dorme a noite inteira e tudo, e a Alice praticamente grudada em mim, assim, pela questão do peito, né? Então, assim, eu já tinha tentado tirar a Alice do peito uma vez, né? Conversei com ela, falei pra ela, acabou a tetinha, não tem mais, não sei o que. E ela super aceitou de boa. Passou o dia todo de boa. Chega à noite, não tem conversa, ela quer peito e ponto. E aí é o que eu falei pra vocês, se você não der, ela grita, ela chora, ela chuta a gente, sabe? Na hora do nervoso, assim, de espernear. Então, e aí eu acabei desistindo e dando peito. Comecei a pesquisar, procurar, assim, e aí eu achei o Instagram de uma pediatra e ela tava falando justamente sobre essa questão, né, das mães que passam as coisas no seio pra criança não querer, né, para largar o peito. E aí ela falou assim, que ao invés das mães ficar passando de pirona, pimenta, tem mãe que passa pimenta, né, café, não sei o que, tal, batom pra falar que tá machucado e tudo, pra passar o própolis, né? Que o própolis ele tem um cheiro e um gosto forte. E aí eu fui e comprei o própolis, né? Só que assim, eu comprei o própolis e ela ficou doente, pegou uma gripe, ficou gripada. E aí eu falei, eu não vou tirar ela do peito, né? Porque quando tá gripada já não come direito nem nada. Aí eu deixei, né, mais ou menos uma semana assim, e aí ela melhorou. E aí nada deu entrar com o próprio nem nada, continuando. Tanto que meu marido falou, você não vai largar, não vai passar, né? E era assim, gente, eu acredito que a maioria das mães vai se identificar com o que eu tô falando, porque é assim, realmente. Você passa a noite inteira cansada, exausta, numa posição só, não tá aguentando mais.
Às vezes o bico do seu peito tá assim, em frangalhos, de tanto amamentar, e você fala, não, eu não aguento mais. Amanhã eu vou começar a tirar essa criança do peito, não sei o que, não sei o que lá. Tá. Chega durante o dia, você esquece de tudo que você passou à noite e aí continua amamentando como se nada tivesse acontecido. Porque pelo menos comigo era assim, né? E aí eu fui levando, fui levando. O que me fez tomar a decisão de tirar a Alice do peito, realmente, foi assim, ó, foram 2 dias, assim, decisivos. Foi um domingo, né, que durante a tarde, assim, eu lembro que tava bem friozinho, eu coloquei ela pra tirar a soneca do dia, e ela não largou do meu peito. O tempo todo que ela ficou na soneca, ela ficou no meu peito. Às vezes ela largava um pouco, eu ia no banheiro alguma coisa, ela já acordava chorando porque queria o peito. E foi o dia inteiro assim. E aí foi o domingo o dia inteiro assim, a tarde toda assim, durante a soneca. E a noite, de domingo para segunda, também foi assim. Então assim, eu não tava aguentando mais. Então na segunda-feira eu fiz toda a rotina normal, dei o peito para ela dormir, tudo. E aí durante a tarde, assim, depois que ela acordou, eu fui passei o própolis. E aí, curiosamente, eu falei assim, vamos ver como que vai ser. E ela aceitou super de boa, gente. Eu passei no peito, né? E aí ela foi pegar o peito, cheirou tudo, né? Ficou olhando pra mim com aquela cara, tipo, que isso? E aí eu fui falei pra ela assim, acabou a tetinha, não tem mais tetinha. E ela, tá, né? Aí meu marido chegava perto e ela ainda falava pra ele assim, acabou a tetinha, né, papai? Eu falei, bom, vamos ver à noite como que vai ser, porque de dia é de boa. Chegou à noite também, foi super de boa, gente. Ela pediu pra ver desenho no celular, na cama, eu coloquei o celular pra ela, ela assistiu, depois não quis mais, virou, dormiu. E foi assim durante 2 dias eu passando o própolis, ela vinha no peito, né? Cheirava tudo e falava pra mim, ah, acabou a tetinha e tal. E aí, de boa. No terceiro dia, na hora de dormir, ela acordou de madrugada, muito assim, estressada e chorando e assim, mexendo na minha blusa, sabe? Como eu tinha passado o própolis, eu falei, eu vou deixar ela pegar pra ver como é que tá, né? Porque o cheiro do própolis é forte, então ela nem tentava pôr a boca nem nada, mas como ela tava irritada, eu falei, vou deixar pra ver. E aí eu fui, baixei a blusa assim, e aí ela pôs a mão no meu peito e já virou e voltou a dormir. Então, assim, tem noites que ela dorme e nem lembra do peito. Tem noites que ela acorda meio irritada, procurando o peito, e aí eu ergo a blusa, ela põe a mão no peito e dorme. Então, assim, foi muito mais fácil do que eu imaginei que iria ser. Não tô dizendo que ela esqueceu 100% do peito, até porque o que ela conhece até hoje, praticamente, né, nesses 2 anos e 4 meses, é o peito. Então, assim, durante o dia ela ergue minha blusa, fala, ai, oi, tetinha, e beija e tudo, né? Mas, assim, o que eu achei que ela fosse dar mais trabalho era a questão do dormir e tudo, e não teve esse trabalho. Mas eu vou falar pra vocês, assim, o lado não tão bom disso. Alice não tira mais sonecas durante o dia. Ela não dorme, ela dorme a noite inteira, acorda por volta de 8h30, 9, tem dia que ela vai até 9h30 e tudo. Mas, assim, depois do almoço, daquela rotina que a gente tinha, de dar banho e pôr ela pra dormir, não rola. E o leite também, né? Porque eu tô tentando a questão da mamadeira. Todos os dias eu faço a mamadeira pra ela, mas ela não pega. Tem dias assim que ela pega, mas é bem raro. Mas não dorme, não dorme. Eu pego ela no colo, fico andando, canto musiquinha, converso, mas ela não dorme. E eu não me importo pelo lado dela não dormir. Meu problema maior tem sido que depois das 5 horas da tarde ela quer dormir, sabe? Então, assim, tem dia que é 10 para 6 e ela tá lá pingando de sono, cochilando. Então, eu tenho que correr, pegar, falar, vamos dar uma volta, eu dar uma volta no quarteirão com ela. E, vamos passear, vamos ver. Tem um galinheiro aqui do lado, vamos ver as galinhas, né? Tenho sempre tá inventando isso. Então eu tenho tentado entrar numa rotina de fazer ela dormir mais cedo para depois chegar nesse horário ela tá de boa, porque é igual eu falei para vocês, eu não me importo dela não tirar a soneca. O meu problema é que eu não quero que ela durma esse horário. Por exemplo, ontem mesmo, ela foi no mercado com o Vitor por volta das 5 horas e na volta ela dormiu. E aí ele deixou ela lá na minha mãe, porque dia de sábado ela dorme lá.
E aí era 8 e alguma coisa da noite, nada dela acordar. E aí minha mãe foi com muito custo para conseguir fazer ela acordar, então ela foi dormir já mais de meia-noite. Então, assim, é isso que eu tenho tentado mudar, essa parte, né? A questão do leite, dela não aceitar o leite, eu não me importo tanto, assim, falar a verdade para vocês, porque ela tem se alimentado muito melhor depois que ela saiu do peito. Então, assim, hoje ela almoça, porque a Alice nunca foi uma criança de almoçar. A Alice, eu não conseguia nem fazer um prato de comida e chegar perto dela com o prato, que ela gritava, ela chorava. Então, hoje a gente comprou uma mesinha, colocou ali pra ela. Então, na hora do almoço, eu já vou e faço tudo, tem toda aquela rotina. Eu vou, coloco a mesinha, coloco a cadeira, levo o prato de comida, explico pra ela o que tem. E ela vai e come, e aí depois ela que eu vou almoçar, às vezes ela almoça junto comigo, vai beliscando no meu prato. E antes não era assim, antes eu não conseguia. Pra Alice comer, era no meu prato. E era beliscando, gente, não era de dizer, ai, nossa, hoje ela comeu muito, né? Pra jantar, ela janta bem melhor com a minha mãe. Mas a questão do almoço era assim. Então hoje, assim, ela almoça bem melhor. Então, às vezes ela almoça, e aí ela come comigo, às vezes, ali enquanto eu tô almoçando. E aí depois eu faço leite, ela vai e pega. Mas quando ela não pega, eu também não me importo por isso. E aí sempre à tarde ela tá pedindo uma fruta uma bolacha ou um pão, alguma coisa assim. Então essa parte assim da alimentação melhorou muito. O que eu preciso tentar uma rotina ou algo assim é em questão da soneca da tarde. Porque eu não tô conseguindo fazer ela dormir no horário certo. E aí ela quer dormir depois das 5, das 6. E aí não é bom. Quando ela dorme esse horário, das 5, das 6, ela acorda assim realmente assim, super estressada, chorando por tudo, muito chorona, muito chata, sabe? Eu acho que eu sai do horário. E aí depois ela vai dormir depois de 1 e pouco da manhã, né? Então, gente, eu quis vir aqui conversar um pouco com vocês, explicar um pouco, assim, essa parte. Eu sei que tem muitas mães que buscam essas experiências. Eu procurei muita informação antes de entrar realmente com o desmame. E vou falar a verdade pra vocês. Hoje eu percebo, assim, que eu sofri muito mais do que a Alice. A Alice encarou super de boa. Eu senti muita falta, assim, nos primeiros dias, principalmente aquela parte, assim, quem amamenta vai entender do que eu tô falando. O elo que você tem com a criança, de pegar no colo, pôr pra mamar, ela dormir no seu colo. Hoje a Alice é uma criança que ela já não dorme mais no meu colo. Se ela quer dormir, ela procura ali, deita no braço no sofá e dorme, né? Ou na cama e dorme. Então, assim, eu senti muito. Tinha horas, assim, que eu ficava olhando ela super de boa, vontade que eu tinha de catar ela no meu colo e pôr ela pra mamar, né? Então foi difícil. É algo que eu falo pra vocês assim, não tinha intenção de desmamar Alice por hora, assim. Tanto que as pessoas falavam, você não vai desmamar essa menina, não vai tirar essa menina do peito, a menina já tem mais de 2 anos e você aí. E eu falava assim, gente, deixa, né? No tempo certo eu vou fazer isso. Mas assim, eu só desmamei realmente porque eu vi que era algo assim que tava prejudicando tanto o sono dela quanto o meu. Porque é o que eu falei pra vocês, eu estava ficando muito estressada. Eu dormia, eu acordava assim, gente. Parece que eu acordava mais cansada do que quando eu ia dormir. Uma dor de cabeça. Todos os dias eu tava tendo que tomar remédio pra dor de cabeça, porque eu não dormia. Dor no corpo, de você ficar ali naquela mesma posição, porque como eu falei pra vocês, eu não podia nem me mexer. Então, assim, foram essas coisas que me fizeram tomar essa atitude. E foi bom, né? Como eu falo pra vocês, assim, foi bom por questão de alimentação, por questão de sono. Na Alice, hoje eu vejo que ela dorme muito melhor. Então, assim, se foi bom pra ela também, é válido. E é isso, gente. Eu queria dividir essa experiência com vocês. Eu espero que vocês gostem, né? Do meu relato de como foi o desmame, né? E aqui em casa melhorou muito. Graças a Deus, tanto que agora o próximo passo é pôr a Alice no quartinho dela, porque ela tem o quarto dela todo montado, ainda dorme com a gente. Então, assim, eu espero que o meu vídeo, meu relato, possa ajudar outras mamães, assim como outros vídeos me ajudaram nesse momento, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Um beijo e até o próximo.